Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live do Movimento Longevidade Brasil. Estamos aqui com a nossa coordenadora Carlota Esteves e seus convidados. Dona Carlota Esteves, ela é doutora em Engenharia de Produção pela Copa FRJ e recebe seus convidados, que é a senhora Eleonora Ricardo e a Sandra Rabelo. A Leonora Ricardo, ela é presidente da Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa. Ela foi docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro por 30 anos, é doutora e pesquisadora em educação, professora no curso de Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa pela Aritec. E a dona Sandra Rabelo, que será a nossa próxima convidada, que vai falar logo depois da doutora Eleonora. Ela é especialista em gerontologia, titulada pela SBGG, coordenadora do curso de Cuidados da UNAT, UERJ, ex-presidente do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Idosa e coordenadora de projetos de extensão da UNAT UERJ. E nós temos também a nossa comentarista Clarissa, que vai nos honrar aí com umas perguntinhas aí ao final. Vocês também podem fazer suas perguntas, que serão registradas, e a gente fará uma livezinha no finalzinho perguntando o que vocês querem abordar. Bom, posso entrar, Paula? Eu quero agradecer a todos, a Paula, a todos a presença, e gostaria de ver os nossos convidados até para agradecer com mais ênfase. Gente, é muito importante a gente, quando fala de Movimento Longevidade Brasil, falar com pessoas que sabem o que é envelhecimento, dão aulas sobre envelhecimento e, principalmente, começar essa nova fase de lives com educação e cidadania. Então, nós temos aqui duas especialistas que vão nos ajudar a alavancar esse projeto Copacabana, que é o nosso sonho de trazer Copacabana de volta ao seu status de princesinha do mar. Eu acho que o mundo inteiro está querendo ver essa Copacabana da forma como ela já foi um dia, e talvez melhor, porque se a tecnologia nos ajuda a melhorar a vida, principalmente no caso de Copacabana, vai ser o nosso handicap, nosso pivô, né? Então, vamos pivotar e vamos fazer dessa live um momento de ressurgimento, né? Então, acho que São João está aí, nós vamos renascer. É nesse batismo de educação e cidadania que a gente vai renascer. Eu agradeço muito, e eu gostaria muito de dizer o seguinte: nós combinamos encontrar aqui, primeiro com a Sandra. A Sandra vai falar, a Sandra Rabelo, e depois fala a Leonora. A gente combina, e aí acontece, mas tudo bem, vamos lá. Agradeço muito, e Sandra, é com você agora. Obrigada, Carlota. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite, estou muito feliz, né? Esses momentos, assim, têm aproximado a gente, embora virtualmente, mas a gente tem ficado muito mais próximos dos amigos, né? Coisa que não ocorre, né? Não ocorria antes, né? Porque a vida da gente era tão dinâmica que a gente tinha dificuldade de marcar um café, né? Até um café era difícil marcar com os amigos, e dessa vez a gente está tendo essa oportunidade de conversar com as pessoas, de trocar ideias, né? De rever amigos antigos, amigos novos que estão chegando, né, Leonor? Né? E, além disso, é uma oportunidade muito interessante que você, Carlota, está
implementando, né, através dessas lives, porque faz com que a gente possa discutir, né, a nossa cidade, discutir o que queremos, né, para o envelhecimento, discutir, né, como eu que sou das políticas públicas, como a gente pode implementar políticas, como a gente pode criar novas políticas para esse envelhecimento já tão presente nas nossas vidas, né? Então, eu quero agradecer, quero também agradecer a presença aqui da Leonora também com a gente, né? Então, sempre um prazer, a Clarissa também, uma amiga querida, e dizer que eu estou bem feliz nessa tarde, que bom. Posso iniciar minha fala? Pode iniciar. Foi colocado para mim, né, pensar um pouco sobre os conselhos, né? Nós temos um instrumento muito importante na participação social dos indivíduos, que são os conselhos de direito da pessoa idosa, né? Do qual eu faço parte já há 20 anos, né? Eu fui indicada pelo Renato e pela universidade a representar o NAT no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E estou lá até hoje, né, com esses 20 anos, já fui presidente no período de 2013, 2015, atualmente sou da mesa diretora do Conselho, e todo esse momento, para mim, representou muito na atividade do Conselho, porque o Conselho é um órgão paritário, representativo da sociedade, em todos os aspectos, porque é um órgão que concentra representantes do Estado e concentra representantes dos movimentos sociais que atuam em defesa da pessoa idosa. Inclusive, Carlota, está na hora de você ir para o fórum, discutir no fórum envelhecimento, para que o movimento Longevidade Brasil conquiste um assento no Conselho. Tá? Eu acho que é super importante um movimento desse porte, né, criado por você, por tantos amigos que estão aí nessa luta, estarem debatendo o envelhecimento para que estejam ocupando uma das cadeiras do Conselho Estadual e, junto com a gente, elaborando novas políticas. O Conselho, os conselhos, na verdade, eles foram criados a partir da Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8842, que foi criada em 1994, sancionada em 1996, que no seu artigo ela determina que os conselhos eles devem ser paritários, como eu disse, né, livres de qualquer condição ou de subordinação de caráter clientelístico ou partidário. Então, os conselhos eles não têm vínculo nenhum com nenhum partido político, nem devem ser clientelista, ou seja, é um movimento natural da sociedade que caracteriza que pessoas que estejam lutando em defesa da pessoa idosa possam, a partir de uma eleição, ocupar um assento no Conselho. Então, desde já, o Conselho é um órgão importantíssimo, porque ele vai permitir que a voz da sociedade civil esteja presente nesse cenário para discutir, criar e implementar políticas públicas e exercitar o que a gente chama de controle social. O que é o controle social? É a gente, Conselho, estar fiscalizando o poder público. Então, a função do Conselho, uma das funções do Conselho, é fiscalizar o poder público, ou seja, nosso papel hoje no Estado, já que nós somos o Conselho Estadual, é fiscalizar o governo do Estado. Fiscalizar o governo do Estado e verificar se o governo do Estado realmente está implementando ações em defesa da pessoa idosa ou implementando ações que venham contemplar o Estatuto do Idoso. O nosso Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, sancionada em 2003, que é o nosso marco importante, legal, ligado aos direitos fundamentais da pessoa idosa e que dá rumo a todas as políticas públicas na área do envelhecimento no Brasil. Então, uma das características
do Conselho é o controle social, ou seja, fiscalizar o governo, né, para que verificar se o governo está realmente implementando a legislação no Brasil, e olha que a nossa legislação na área do envelhecimento não é pouca coisa, é uma legislação muito bem construída, que nasceu de movimentos sociais. Vale dizer que a Política Nacional do Idoso, ela nasce do movimento da COBAP e do movimento do SESC. O SESC foi pioneiro nas ações de envelhecimento, né? O SESC fez um trabalho há muito tempo atrás, já nos anos 60, né, dedicado ao envelhecimento. Então, o SESC, e logo em seguida a COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Brasil, iniciou o processo de conquista dos direitos da pessoa idosa, que culminou na Política Nacional do Idoso, que é a nossa Lei 8842, onde a UNAT está lá. Então, se a gente abrir a Política Nacional do Idoso, a gente vai verificar investimento em centros de convivência, universidades abertas da terceira idade, enfim. Então, nós estamos na lei, estamos seguindo, né, criteriosamente as diretrizes da política nacional, mas ainda não é suficiente, não é, Carlota, nem Eleonora? Ainda não é suficiente, e nós sabemos disso, né? Por que nós sabemos disso? Primeiro, porque o poder público ainda é negligente com as políticas do envelhecimento, ainda não prioriza o envelhecimento como uma agenda significativa para o país, para a qualidade de vida dos indivíduos 60 a mais, para a sociedade que envelhece, para os jovens que vão envelhecer. Então, como o poder público não garante ainda nosso envelhecimento com dignidade, com direito, com respeito, é necessário que movimentos como o nosso, né, estejam fortes, unidos, para que a gente pressione o poder público em todas as suas instâncias, tá? Poder federal, poder estadual, poder municipal, para que eles, sim, estejam em consonância com as políticas públicas do envelhecimento e implementem, de fato, os direitos da pessoa idosa. Um fator importante, que para nós no Conselho é significativo, é controlar os índices de violência contra a pessoa idosa, violência e violação de direitos, né? Que a gente, recentemente, dia 15 passado, nós tivemos, né, a data mundial de reflexão sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, e os nossos indicadores, as nossas estatísticas no Brasil são muito alarmantes, né? Por outro lado, a gente pensa, poxa, está ocorrendo maior número de denúncias, então isso é importante, isso é positivo. Por quê? Porque existe uma rede, mesmo que meio desarticulada, né? Porque a rede que eu estou falando são os entes que trabalham em defesa da pessoa idosa. Quem são esses entes? Conselhos, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, são entes que estão, assim, voltados para defender as pessoas idosas de crimes, violações, golpes e outras questões que estão também contempladas no Estatuto do Idoso. Mas, ainda assim, a gente tem hoje um resultado ainda muito ruim em relação à violência e violação, considerando que essa violência e essa violação, ela tem um caráter intrafamiliar na sua estatística, né? Claro que em outros aspectos também, mas as estatísticas se voltam para a violência intrafamiliar, então isso é muito preocupante, a gente tem que estar o tempo todo estudando, né, e contextualizando, né, o porquê das famílias estarem maltratando seus idosos, né? A gente já tem uma ideia por diversos motivos, mas até por desconhecimento, né, não só da legislação, mas desconhecimento talvez de um processo de uma doença degenerativa da cognição, né? Não saber cuidar, não saber como
como tratar de uma pessoa idosa com alteração de humor e com outras repercussões que a doença traz. Então, isso também é um problema, o problema da exaustão. Os cuidadores familiares, eles não têm com quem contar, né, em nível de poder público, então eles têm que cuidar da hora que acordam até a hora que vão dormir, né? Ou seja, ou eles cuidam do idoso ou eles cuidam de si, né? Como não podem cuidar de si o tempo todo, tem que cuidar do idoso, então a exaustão se instala nessas relações a ponto de levar a quadros de violência. Então, isso é preocupante, isso é de responsabilidade do Conselho, tá? Também, né, além de outros entes que já comentei, mas a gente precisa avançar, porque nós ainda, embora, né, desde 2003 para cá, com o nosso Estatuto do Idoso, a gente, na área do envelhecimento, tem ganhado muita visibilidade pela luta que nós mesmos travamos em prol desse envelhecimento digno, né? Porque apoio a gente não tem nenhum, né? De nenhum setor, assim, dizer, instituído, né? Vamos dizer assim, né? Na legislação, o envelhecimento tem direito a comentar sobre o envelhecimento na mídia, mas a gente não vê na mídia oficial, né, nos canais de TV, rádio, jornais, a gente não vê espaços para que se fale do envelhecimento no Brasil, que teria que ser uma coisa, né, constante, periódico, então a gente não tem essa possibilidade. Outras questões que também trazem bastante inquietação por nós que estamos à frente dessa luta, é que o poder público não fomenta a participação social dos idosos para que os idosos discutam seus direitos. Então, o Conselho do Idoso é um órgão que não tem recurso, tá? Não tem recurso para implementar uma ação, para produzir estatutos de idoso, para poder distribuir para a população idosa, para montar um quiosque nas praças mais pontuais do Rio de Janeiro, para a gente estar ali disponível para esclarecer as pessoas idosas sobre as dificuldades do envelhecer e sobre seus direitos. Então, nós não contamos com apoio financeiro por parte dos poderes públicos para que a gente possa divulgar a lei e divulgar ações que possam garantir a lei, né? Além de órgãos que nós temos, né, que trabalham na questão do envelhecimento, mas que também são órgãos que ainda não têm todo esse aparato suficiente para instrumentalizar profissionais, para que profissionais tenham realmente conhecimento apurado sobre como vão cuidar e como vão orientar os idosos, como vão orientar as famílias. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a treinamentos profissionais na área da gerontologia. Então, há que se fazer muitas coisas. E nós ainda precisamos realmente da força da população, porque a população idosa é o protagonista da história, né? Então, assim, quando a gente quer direitos, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. A gente não pode esperar que o outro busque os nossos direitos, né? Porque nós temos mais de 60 anos aqui, nós três, mas tem pessoas que estão na linha de frente também, que estão falando sobre direitos da pessoa idosa, que têm propriedade para o assunto, mas que não envelheceram ainda, né? Não estão vivendo o papel da velhice, né? Então, cabe aos velhos e velhas, no bom sentido da palavra, colocar para esses técnicos o que é envelhecer, e só sabe dizer o que é velhice quem está vivendo a velhice hoje. É claro que o envelhecimento é um processo, desde o nascimento até o marco legal 60 anos, mas só quando a gente está, né, dentro do processo, a gente está considerado pessoa idosa, né, com as características, né, fisiológicas do processo, sociais, psicológicas e também legais, e é que a gente vai dizer para alguém o que é envelhecer. Não sendo assim, ainda fica difícil para quem não está envelhecendo entender o processo de envelhecimento, com toda a teoria hoje já difundida na área,
e todo o conhecimento que os profissionais estão buscando também nessa área. Só para complementar minha fala, Carlota e Eleonora, eu gostaria de falar do fundo. Em 2010 foi criado o Fundo Nacional do Idoso, né? Já que para a gente implementar política pública na área do envelhecimento, é necessário que tenha financiamento. Sem financiamento não há política nenhuma que se sustente. Portanto, em 2010 foi criado o Fundo Nacional do Idoso e os conselhos, tanto estaduais, né, quanto os municipais, criaram a sua lei do fundo. É uma lei que tem que passar pelo legislativo, ser aprovada, para que aí os conselhos possam abrir uma conta e captar recursos junto à sociedade civil. Então, eles podem captar junto à pessoa jurídica e podem captar junto à pessoa física, para que, a partir desses recursos, que são deducíveis no imposto de renda, essas pessoas possam contribuir com recursos para que o Conselho possa implementar a política do envelhecimento. Então, é preciso que a gente divulgue bastante o fundo para que a sociedade civil, né, como um todo, possa colaborar com esse aporte para que os conselhos, já que o conselho é que vai gerir o fundo, com o apoio da Secretaria de Fazenda, que vai auxiliar no procedimento burocrático da questão, mas o conselho pode deliberar, a partir dos recursos recebidos do fundo, deliberar e votar ações, criar plano de ação para que possa realizar projetos na área do envelhecimento no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos falando do Rio de Janeiro. Mas isso é comum em todas as capitais do Rio de Janeiro, do estado, do país, e também em todos os municípios do país. Então, a lei do fundo é um momento importante, então, é um processo dentro do Conselho que trouxe muita importância às decisões do Conselho, porque é o Conselho que delibera os recursos do fundo, e cabe ao Conselho também acompanhar o PPA, né? O PPA, que é o Plano Plurianual, acompanhar a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são votados no Legislativo todos os anos, para os anos subsequentes. Então, precisamos realmente dar força, visibilidade aos conselhos, para que os conselhos tenham a oportunidade de vincular a política do envelhecimento, garantir e defender as pessoas idosas. É isso. Muito obrigada, muito bom, Sandra, porque é bem oportuno, muito bom, oportuno, porque o imposto de renda, a declaração, a gente acaba agora no final de junho, né? Então, é preciso que as pessoas saibam que podem contribuir para isso. Quer dizer, depois a gente vai na hora do debate, a gente vai colocar isso, porque eu acho bem pertinente. As informações que você trouxe, muito obrigada, porque realmente a gente quer fazer alguma coisa pelo idoso, tem que saber o que pode, quais são os instrumentos disponíveis, senão a gente não pode fazer nada. Né? A gente vai ficar discutindo, conversando, tomando chá, como a gente não pode tomar chá e vamos conversar? Sério? Então, agora vamos lá, Eleonora, é outra amiga importante, porque se estamos falando em corporativa, educação corporativa, é uma base do nosso projeto Copacabana. A gente vai discutir essa questão. Eleonora, a palavra é sua. Então, eu quero agradecer a Carlota, o movimento, o convite, agradecer a Sandra por esse momento, né? Nós que somos aí contemporâneas da UNAT, e temos, assim, né, um coração. Eu sei que tanto eu quanto a equipe UNAT, nós temos um coração repleto de amor, carinho, né, pelos idosos. E eu acho que, assim, a minha jornada para chegar na educação corporativa, com certeza, tem grande influência da UNAT, porque quando nós começamos a desenvolver o trabalho na universidade,
Era um trabalho que ninguém acreditava. A gente precisa falar isso. Ninguém se aproximava da UNAT para dar aula na UNAT, para capacitar corpo de saúde para dar aula para idosos, para fazer trabalho pedagógico com os idosos no centro de convivência. Nós fomos desbravadores ali nesse sentido, e eu já vinha da Gama Filho, de uma experiência da Gama Filho, levando um grupo da Gama Filho para a UERJ para fazer esse trabalho, junto com o Renato Veras, junto com a Neuza Eiras e tantos colegas e companheiros, né? Então, aquela vivência, na capacitação, não só dos idosos, de desenvolver atividades educacionais para os idosos, e na época, até onde eu fui supervisora de ensino, a gente deixou acho que 112 ou 113 cursos, incluindo os cursos de capacitação para os profissionais de saúde que estavam ali ligados ao NAT. Isso me valeu a ida para outros projetos direcionados para desenvolvimento de profissionais, que é o que eu faço até hoje. A fundação da ANITEC, da Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, ela surge em 2009, no sentido de tentar estimular as empresas a investirem em educação. Nós estávamos ainda numa fase discutindo, que foi uma coisa abortada, políticas públicas para a educação corporativa no Brasil. E a gente continua na militância, procurando conversar com as empresas, tentando trazer um despertar para as empresas da importância que é investir em educação. No meio disso tudo, a gente conversa com as empresas, e até por questões educacionais, pedagógicas, da necessidade do desenvolvimento profissional e capacitação de idosos para o mercado de trabalho. Agora, então, com a questão da reforma da Previdência, isso se torna importantíssimo. Porque se antes, né, mesmo antes dos 60 anos, profissionais com 40, 45, principalmente mulheres, já são consideradas idosas para o mercado de trabalho e improdutivas. Os homens conseguem ainda uma sobrevida maior do que as mulheres. Mas o número de mulheres fora do mercado de trabalho e que são retiradas até mais cedo do mercado de trabalho é muito maior do que o número de homens. Mas a verdade é que, quando há uma análise de currículo, quando se olha a idade e se percebe que se já avançou para além dos 40, muitas vezes esses profissionais capacitados, qualificados, não são mais aproveitados pelas empresas. Então, hoje, a gente vivencia uma situação em que a reforma da Previdência aumenta o tempo de contribuição e a idade. Mas como essas pessoas vão continuar no sistema produtivo se as empresas as descartam? Isso é uma contradição. A outra questão, eu acompanho o desenvolvimento dos programas de capacitação das empresas grandes. Agora a gente está fazendo uma pesquisa até sobre como é que as empresas estão vendo a questão da capacitação durante e pós-Covid. E uma das questões que a gente precisa inserir aí nesses estudos, que ainda eu acho que ainda não foi feito, é como é que as empresas vão se comportar agora a partir da reforma da Previdência em relação à contratação de pessoas idosas ou manutenção de pessoas idosas ainda dentro das empresas, e como capacitar essas pessoas para permanecerem, porque há muito investimento no jovem, no sentido de como é que ele vai ser inserido na empresa, como é que ele vai aprender a cultura da organização, tudo isso. Mas não se pensa, principalmente, políticas para internas, dentro da cultura organizacional, sobre a aposentadoria,
E agora, com essa reforma, como é que será a retenção dos trabalhadores idosos dentro das organizações? E ainda mais, temos outro agravante no meio disso tudo. A gente está com a pandemia, o nosso encontro hoje é um exemplo. Nós estamos nos encontrando virtualmente para uma discussão importantíssima. A transformação digital está batendo agora, queira ou não queira, na porta das empresas, está batendo na porta das casas, as pessoas estão tendo que trabalhar em casa, muitas, outras estão tendo que enfrentar as dificuldades ainda de estar nas ruas, passando pelo transporte público, tudo isso para trabalhar, mas tem aí um grande contingente de pessoas que estão trabalhando em casa. E aí existe uma questão que é a da inclusão digital, que foi uma das coisas que eu falei com Carlota numa conversa que tivemos. A inclusão digital dos idosos, e principalmente aqueles que já se aposentaram, ou aqueles que ainda terão que permanecer no mercado de trabalho, hoje se torna emergencial. Eu achei muito bacana o anúncio do Itaú, falando sobre as velhinhas, as senhorinhas, amigas, que precisavam ali aprender a usar o app, o aplicativo. Só que não houve uma capacitação em massa nos bancos para que essas pessoas, esses cidadãos, tivessem acesso a esses serviços. Então, mesmo, vamos lá, vou completar sexta-feira 57 anos. Mesmo para mim, que sou uma pessoa que lido com a tecnologia, no meu trabalho, no meu cotidiano, eu entro para fazer uma questão do banco aqui no online. Mas eu sou obrigada a ir na agência, senão eu não concretizo o online. Isso não tem lógica. Agora, imagina os idosos que estão aprendendo a lidar com essas tecnologias. A princípio é para ele ficar em casa, mas ele não concretiza a realização dele no online se ele não for na agência. Aí o coitadinho está lá, a coitadinha está lá, querendo receber a pensão, não consegue, querendo pagar a continha dele, não consegue. E aí a gente tem coitado, uma série de idosos expostos a esse vírus sem necessidade. Então, a inclusão digital de idosos, nós tivemos uma parte também na UNAT sobre inclusão de idosos, capacitação, informática para os idosos. Eu, na época, fiz navegando no ciberespaço com a terceira idade, para ensinar eles a navegarem na internet, mas isso precisa ser uma constante, que não pode ser só no espaço da UNAT. A UNAT ela é um emblema. No estado do Rio de Janeiro, ela é um emblema e é um espaço de resistência. Eu vejo assim, um espaço de resistência onde o idoso é respeitado, onde existem profissionais de fato dedicados, em que eles recebem participam ali do centro de convivência, do NAI, do Núcleo de Atenção ao Idoso, tudo gratuito. Quem oferece mais isso aqui? Então, são poucas as instituições que oferecem esses serviços gratuitos. Então, a gente precisa, sim, das doações para o conselho. A gente precisa que eles tenham recursos para que possam investir em projetos. A gente precisa despertar esse empresariado, os CEOs, para que eles olhem com mais atenção a capacitação dos seus profissionais, olhem com carinho para aquele funcionário que trabalhou 30, 40 anos dentro daquela organização, dando seu suor, dando a sua contribuição, o seu capital intelectual para a organização, e na hora que ele estiver naquele processo dele de envelhecimento, ter um apoio da organização e ajudá-lo nessa transição através de programas de capacitação
e aproveitamento também dele, porque ele tem um saber construído e que os jovens vão precisar. Tem um filme que eu gostaria aqui de citar, quem não assistiu, assista, aquele filme que fala sobre o estagiário, um senhor estagiário. Aquele filme é fantástico, porque aquele homem foi, o personagem, ele foi vice-presidente ou presidente daquela organização onde ele virou estagiário. E os jovens precisam dessa memória, dessa cultura, desse histórico da organização, e que os idosos podem fazer parte disso na gestão do conhecimento organizacional. Basta superarmos os preconceitos, há muito preconceito, e superar a questão da infantilização do idoso, que há muito, e às vezes, né, o preconceito, né, ele vem travestido nessa infantilização do idoso, good, né, atrás do vovó, está ali o preconceito, e a gente precisa, então, criar, sim, sinergias com pessoas e instituições como a Carlota, dar apoio lá para a Sandra e os membros lá do conselho, a Associação Anitec, quando pode, está sempre falando, aí quando fala muito em capacitação do jovem que está entrando na empresa, a gente vai lá, olha, mas tem que olhar, gente, ó, a população está envelhecendo, não vai ter tanto jovem assim para contratar, porque está nascendo menos gente. Somos jovens, que são uma sociedade que está em processo de envelhecimento, e há 20 anos atrás a gente já estava falando isso. Parecia que a gente estava falando uma coisa que não iria se concretizar, porque existe uma imagem do Brasil, o país dos jovens, o país do futuro. Só que esse futuro já chegou. As pessoas envelheceram, estão envelhecendo. E a sociedade não está preparada, a cidade não está preparada para isso, tanto com a questão da capacitação, tudo, e até tecnologicamente falando, a cidade não está pronta. Fala-se muito em cidades inteligentes, eu acho que o André já deve ter falado alguma coisa aqui também, se não falou, vai falar. E as cidades inteligentes significa a inclusão dos idosos. A gente poder incluir esses idosos na cidade e eles poderem transitar em segurança com acessibilidade aos serviços. Coisa que hoje não acontece. Sinais inteligentes, bancos mais inteligentes para esses idosos, não adianta só a gente falar e, na hora de realizar, não colocar as mãos na massa. E era isso que eu queria falar. Muito legal. Olha, isso é muito bom, porque já responde a pergunta da gente, mas eu vou deixar que o público faça as perguntas. A Paulinha já está com as perguntas prontas, em função do que ela já viu no chat e tal, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pautado no Cidades Inteligentes e no bairro inteligente, e a vontade de fazer alguma coisa por Copacabana, a gente agarrou nesse viés do bairro inteligente, e dentro dessa lógica de bairro inteligente, o que a gente tem? A gente tem que ver o que tipo de educação esse bairro tem, que tipo de necessidades eles têm, e que tipo de corporações estão desenvolvendo ações nesse bairro, porque são essas corporações, os empregados dessas corporações, que vão ajudar a gente a ouvir esse povo, né? O povo de Copacabana são os empregados do comércio, são os profissionais de saúde, e Copacabana tem tudo, você não precisa sair do bairro, você tem saúde, mercado, você tem advogado, você tem cartório, você tem tudo. Então, e além do mais, você tem uma rede de hotéis para o turismo nacional e internacional. Então, a gente tem um pilotinho que é um gigante. Em termos de pesquisa, a gente está no lugar certo. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar o momento, desenvolver essa pesquisa no bairro de forma que a gente obtenha as respostas que nos ajudem a
alimentar uma nova situação para o bairro. Eu acho que isso, a gente começou, o negócio de São João veio na hora certa. A gente está começando dia de São João, pós-pandemia, porque a pandemia já ajudou a gente a refletir sobre isso. A gente tem que tomar alguma atitude, né? A natureza está se reabilitando, porque o pessoal está saindo menos e tal, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa nossa partida aqui nesse dia, com vocês duas, está sendo, para mim, está sendo uma glória, né? Eu acho que o movimento precisava, com esse povo que tá aparecendo aqui no chat, eu acho que é muita alegria para a gente poder fazer essa junção do conhecimento com o pessoal que está com vontade de realizar, né? Eu estou pedindo socorro para a Paulinha para poder fazer as questões que são colocadas, mas muito agradecimento aqui ao Nath. Tem gente aqui de outros conselhos que está se sentindo representada por você, Sandra. Eu acho que essa nossa história de vida faz parte, né? Então, a gente não veio aqui a passeio. Os idosos hoje, apesar da pandemia, os idosos estão sendo vistos. Seja como coitadinho, mas antes eles não eram vistos, eles eram invisíveis. Nós somos invisíveis, né? Então, agora a gente está sendo vista. Não, vai sair, cuidado, bota máscara, está levando álcool gel. Então, é uma atitude que já é pós-pandemia. Esse pós-normal, ou seja lá o nome que venha a ser dado, eu acho que vai ser um pós-Copacabana. Copacabana vai ser plus Copacabana. Nós vamos conseguir fazer isso. Eu acho que a gente está conhecendo o que é o Conselho, conhecendo as possibilidades que as corporações têm de ajudar o ambiente onde elas fazem negócio, né? Eu acho que isso tudo para a gente é o must. Eu acho que a Paulinha não ajudou, mas eu vou ter que olhar aqui as perguntas e se vocês quiserem colocar alguma coisa também, porque a gente está... a Sandra tem uma outra live, a gente está no limite do tempo, é muito bom esse virtual, é muito rápido, né? E para quem fala muito, é um negócio muito sério, mas eu estou aqui para ouvir vocês e realmente atender essa solicitação de tempo de vocês, por favor. Dona Carlota, nós temos duas perguntinhas, nós temos algumas perguntinhas, na verdade. Mas você vai rápido aí, porque a Sandra precisa sair. Fala. Eleonora, como as universidades estão se preparando para a educação dos idosos? Então, vamos lá. Eu acho que quando a UNAT começou, né, na UERJ, existia um processo antes que era o da Universidade Gama Filho. Infelizmente, a gente está assistindo à depredação daquele patrimônio enorme que a Gama Filho, né, construiu, e a gente fica muito triste quando vê as fotos internas da Universidade Piedade com a destruição que tomou conta dali. Então, até quero fazer esse meu registro, porque alguma instituição... Ali nós tivemos um programa de educação de idosos através do serviço social, e que era importante para aquela comunidade ali, onde tinha uma área médica também, um laboratório de psicologia, existia ali um suporte para os idosos daquele bairro. Então, é muito triste, porque nenhuma instituição ainda assumiu aquele espaço. Mas uma briga da família. Existem algumas iniciativas, como a da Universidade Veiga de Almeida, que eu não sei se ainda continua, mas a UNAT, ela foi a inspiradora, né? A catalisadora, PUC, depois apareceu com algum trabalho, PUC do Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente ainda vivencia a mesma história
que a gente vivenciou na época da UNAD. As instituições de ensino ainda não investem como deveriam investir. A gente precisa de educadores prontos e especializados para trabalharem com os idosos e com os profissionais. Aí a gente não está falando só da universidade como um todo, abrigando um projeto de terceira idade. Os próprios cursos de pedagogia sofreram uma alteração curricular porque eles se tornaram cursos que passaram a focar na educação infantil. A maior parte dos cursos. E disciplinas direcionadas para a educação de jovens e adultos e idosos, principalmente a parte dos idosos, isso que era pouco, hoje inexiste praticamente. São poucas instituições que um pedagogo vai desenvolver, por exemplo, uma monografia de final de curso dedicada à terceira idade. Então, a gente vai precisar, sim, eu acho que aproveitar esse movimento da Carlota, né, e tentar trazer essa experiência da UNAT para as outras universidades, sejam públicas ou privadas no estado do Rio de Janeiro, e cada vez mais a gente está vendo o seguinte, as universidades elas estão sendo concentradas em polos, 2, 3 grandes empresas educacionais, algumas nacionais, outras estrangeiras. Essas instituições, esses grandes conglomerados educacionais, precisam olhar essa questão da educação do idoso e da preparação dos profissionais, sejam de saúde ou não, para se dedicarem a esse segmento. A gente fez... 2 minutinhos, Paulo. A gente fez aqui há 2 anos, a gente fez um seminário e procurou discutir com as UNATs. O Rio de Janeiro é um dos que tem mais universidades abertas da terceira idade. E foi onde a gente mais se aproximou, né, Sandra? Foi quando a gente... A Sandra está sem microfone. Sem som, você. Eu quero ouvir você. Verdade. Né? Sim. Então, e agora a gente já tem também mais... A época não tinha com tanta veemência a Uniswan se reaparelhou, tá, também já tem. Então, vamos ver se a gente, numa próxima live, a gente faz essa discussão, porque é a continuação do debate que a gente vem tendo, né? Quer dizer, a gente lançou a sementinha. O Alexandre Silva está perguntando se esse projeto em Copacabana é para todos os moradores ou abrange qualquer localização. Alexandre, a gente elegeu Copacabana como piloto. A ideia é começar por Copacabana, que é uma terra de idosos, é onde tem mais idosos, mas e com essa abordagem de Copacabana, depois a gente, se Deus quiser, vai partir para outros bairros, que cada bairro tem sua peculiaridade, né? E a cidade é dos bairros, não adianta. As pessoas gravitam em torno do seu bairro. Se tiver um show do Rock in Rio lá na Barra, o pessoal vai para a Barra, mas o seu locus vivendi é aqui, ali, Flamengo, e por aí. Agora, então, eu acho que a Marília, a Leonora respondeu, acho que a pergunta da Marília, não sei se a Paulinha tem mais alguma coisa, ou se vocês querem falar alguma coisa. Eu estou preocupada com o horário de vocês também. Não, fica horário de todos, tranquila, Carlota, ainda tem tempo aí suficiente. Tá bom. Mas, eu estava dizendo que eu sou coordenadora de pós-graduação de pedagogia e vou incentivar meus alunos a fazerem projetos e estudos na área de idosos. Realmente, muitos têm essa vontade, esse intuito de fazer, né? Mas, na hora, eles veem uma coisa mais prática, coisas que eles têm mais à mão, né? Digamos assim, que no caso é um colégio que está mais perto, então, para fazer a pesquisa fica mais fácil, né? Então, para idoso, eles botam um pouquinho mais de empecilho, mas eu vou incentivar mais, com certeza. Eu acho que faz falta, até porque, só para fechar,
que eu percebo, né? Eu que milito muito pelo reconhecimento e profissionalização do pedagogo, principalmente, que essa questão de se falar da educação do idoso, existe um tabu ainda muito grande. E faltam profissionais para orientar esses alunos. Vamos falar a verdade? Faltam professores, doutores e mestres nos cursos de pedagogia que lidem com a questão da terceira idade, tenham conhecimentos na área de geriatria e gerontologia, para poder pegar e orientar esses alunos. Eu sou um exemplo disso. A minha dissertação de mestrado, não vou dizer qual foi a instituição, era para falar sobre o ensino do espanhol na terceira idade. A banca examinadora me mandou um recado de uma instituição pública. Disse o seguinte: se você apresentar este projeto, nós vamos reprovar o seu projeto. A minha orientadora chegou, porque não tinha, eles podiam dizer, nós não temos, vamos ter que buscar um orientador para você. A gente tinha ido atrás disso, né? E aí eles me deram um livro chamado Ardente Escuridão, que era uma peça teatral, o teatro do século XX, para falar sobre teatro. Então, eu abandonei esse mestrado porque eu achei um desaforo, uma banca, né? Professores, doutores, mandarem um recado desaforado desse para mim. Como eu não engulo sapo, nunca engoli, eu não aceitei essa interdição do meu discurso. Quantas pessoas querem escrever sobre os idosos, relatar suas experiências, desenvolver pesquisa, mas não tem apoio? Sim. Eu queria dar uma contribuição a respeito da questão da educação em envelhecimento, né? Dizer que desde a segunda Conferência Nacional, e eu tive a oportunidade de participar de todas as conferências até hoje, nós estaríamos indo ano passado para a quinta conferência, mas infelizmente vocês sabem que os conselhos, os colegiados foram reduzidos, né, pelo atual governo federal, e não ocorreu a nossa conferência, a nossa quinta conferência. Ela tinha chance de ocorrer esse ano, mas também não vai acontecer, e eu acho que se a gente não fortalecer a nossa luta em torno do envelhecimento, nesse governo, ela não ocorrerá. Isso é muito triste, mas é o que eu vejo. Mas desde a segunda conferência que nós deliberamos o ensino de gerontologia na rede de ensino. E é uma luta, né? Isso depende de uma PEC, né, para mudar. É uma luta muito grande. A gente procurou diversas vezes lá no Congresso Nacional legisladores que estariam mais próximos, né, da questão do envelhecimento. Todos sempre se colocaram à disposição, mas nenhum deles defendeu de fato essa causa. Então, nós ainda estamos na perspectiva de que seja implementado no currículo escolar a disciplina gerontologia, para que a criança, desde pequena, possa entender o que é o processo de envelhecimento, considerando que ela vai envelhecer muito mais que nós, né? Para que essa pessoa mais idosa e para que ela se prepare também para envelhecer. Isso é uma questão. A outra questão que eu queria destacar e contribuir aqui na nossa live é em relação à participação nos conselhos. Nós temos conselho aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos um conselho, o CONDEP, que funciona lá mesmo no prédio da prefeitura. As reuniões são às quintas, aí parece que estão me perguntando, Marília, né? As reuniões são às quintas pela manhã e é aberto, tá? A reunião é uma reunião ordinária aberta ao público, só não vota, né? Quem vota são os conselheiros de deliberações, só os conselheiros votam, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar. E a reunião do Conselho Estadual, ela acontece, né, presencialmente, a segunda terça-feira de cada mês,
lá no prédio da Central do Brasil, no 7º andar. Nós estamos fazendo, nesse momento, as reuniões virtuais, mas assim que nós voltarmos, nós estaremos lá no 7º andar do prédio da Central do Brasil, segunda terça-feira de cada mês, de 14 às 17h30. Então, seria importante que as pessoas frequentassem os conselhos para entender melhor a discussão sobre o envelhecimento e as propostas deliberativas que nascem dos conselhos, para que a sociedade se empodere, né? Porque acho que foi Carlota que comentou, né, com a questão da pandemia, né? O idoso virou grupo de risco, é verdade, virou mesmo, mas eu vi muitas falas e muitos comentários vitimizando a pessoa idosa. Ah, tadinho, virou grupo de risco, tadinho, não sei o quê. Quando deveria ser o contrário, as pessoas idosas, bom, já que nós ganhamos um espaço, mesmo que meio atravessado, né, por uma doença grave, vamos agora realmente garantir e se apoderar desse espaço. E nós queremos saúde de qualidade, nós queremos respeito, nós queremos espaços sociais, nós queremos que a família nos acolha, nos respeite e cuide de nós. Então, está na hora do movimento Cabeça Branca tomar posição e defender de fato. Todos os direitos estão não só garantidos na lei, mas qualquer sociedade desenvolvida tem o dever de garantir. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque a gente precisa, de fato, avançar e precisa, de fato, respeitar e incluir a pessoa idosa como uma pessoa com experiência, como a Leonora falou, com toda a experiência. O Senhor Estagiário é um filme emblemático, é um filme fascinante, e essa experiência, essa história de vida, as contribuições, as heranças familiares, tudo isso parte de quem já viveu. Então, é a hora de defender a pessoa idosa, é a hora. Inclusive, você não só ajudou na reflexão, como respondeu a Marília. A Marília é uma ativista da Zona Sul. Que batalha pelo Jardim de Alá, mas agora ela vai ajudar a gente no projeto Copacabana. Então, ela até perguntou dos horários de reuniões, e agora se podia participar das reuniões virtuais. Eu acho que das virtuais não. Pois é. Como a gente nas virtuais, a gente pelo os aplicativos aí, né, que estão aí, eu até vou sugerir que essas reuniões sejam, se não abertas para um grupo que puder entrar, né, porque os aplicativos, alguns têm número para pessoas, que seja divulgado pelos recursos da Secretaria de Direitos Humanos, as atas deliberativas, para que as pessoas possam ter acesso às deliberações que as reuniões estão acontecendo nesse momento, entendeu? Vou propor isso na próxima reunião ordinária. Com isso, você também está respondendo a Clarissa, que pergunta sobre como participar das reuniões dos conselhos também. Isso é ótimo. Eu acho que a gente está tendo uma tarde muito interessante aqui, né? Está tendo perguntas e respostas cabíveis, porque vocês, com conhecimento de causa, né, não estão respondendo, eu acho que não, vocês estão dando um depoimento, na realidade, é mais do que um depoimento muito bom. A Eleonora até falou, a militância, é verdade, a militância está presente. Isso aí, daqui a pouco vai ser uma reunião de militantes, ainda bem que tem um Alexandre aí para salvar a gente. Vamos lá, Alexandre, você é bem-vindo ao grupo. Mas, gente, eu de vez em quando eu esqueço que eu estou, né, é sério, o negócio é sério. Vamos lá, Paulinha. Nós temos mais uma perguntinha aí, que já estava na fila, já tem um tempinho aqui. É da Alcilene. Para quem deseja desenvolver um projeto para a pessoa idosa, qual o primeiro passo? Posso responder da parte do movimento? Eu vejo o seguinte. Conselho. Tá, em termos assim, de um projeto para a pessoa idosa,
ela pode até procurar a gente do movimento no nosso Instagram, no nosso Facebook, e a gente começa a discutir, começa a dar suporte até para levar para algum conselho e tal, como a Sandra deve colocar. Pode colocar, Sandra. Então, de parte de projeto, os conselhos que têm fundo, né, os conselhos que têm fundo, eles deliberam um edital, né, um edital para que haja concorrência de organizações civis para participar desse edital que será dos recursos distribuídos para determinadas ações. Aí tem que ser votado no Conselho as ações, para que o Conselho, então, publique o edital para as organizações poderem participar. Por outro lado, o Ministério atual, o Ministério da Cidadania, também conta com editais que são advindos também do Fundo Nacional, tá? Fundo Nacional do Idoso, e libera edital também para ações em prol do envelhecimento. E aí tem que ver no edital que ações foram deliberados e quais recursos foram designados para cada ação. Então, existem os editais que funcionam a partir dos conselhos também. Paulinha. Muito bom, muito obrigada. Mais alguma perguntinha aí, o pessoal do chat? Eu acho que a gente cumpriu o nosso horário. Vamos ser... Carlota, né? Muitos elogios aqui. Tem muitos elogios. Ai, que bom. Muito bom, gente. Muito bom. Independente do que... Mais uma vez, quero, desculpa, Carlota, interromper, mas mais uma vez eu acho importante que o Movimento Longevidade Brasil possa participar das discussões sobre envelhecimento aqui no Rio de Janeiro, e para que, na época das eleições da sociedade civil, tá? O governo, né, os representantes do governo são indicados pelas instituições do governo que fazem parte do Conselho Estadual. Mas a sociedade civil, ela tem que participar de uma discussão para acessar o Conselho Estadual, participar de uma eleição para acessar o Conselho Estadual. E no Conselho Municipal, Carlota, é importante que o Movimento Longevidade Brasil participe no Conselho Municipal para também participar das futuras eleições do Conselho Municipal. Acho muito importante a participação do Movimento Longevidade Brasil na instância municipal. Ok. Está anotado, porque eu acho que se a gente quer fazer alguma coisa, tem que não só falar das leis, mas cumprir as leis e fazer parte delas. Né? É isso aí. Olha, gente, mais uma vez, agradecimento imenso. Começamos com o pé direito, vamos em frente com esse projeto Copacabana, e educação, tudo começa com educação, cidadania é educação, gente, a gente está no caminho certo, né? Eu agradeço muito essa participação de vocês, agradeço a Paulinha que é a integração de gerações, afinal de contas, o movimento é intergeracional, porque senão como é que a gente vai começar a trabalhar com essas ferramentas? A gente precisa da Paulinha, do Richard, da Clarissa, eu acho isso tá muito bom, e eu agradeço. Richard, nossa, nós estamos conversando aqui. Gente, muito obrigada mesmo. Tudo de bom a todos que nos brindaram. Silvia, estou vendo você também. Obrigada, gente. Bom, eu posso, já estamos ainda no ar, eu queria também, mais uma vez, agradecer a participação do pessoal que esteve com a gente. Algumas pessoas eu conheço, Lúcia, enfim, gente tão bacana, Silvia, tem um monte de gente que eu conheço que é bacana, que está aqui, a Ana, e eu queria agradecer aí as colegas todas pela parceria, dizer que nós estamos na UNAT e no CEDEP à disposição dos idosos e das idosas
do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, então, dizer para vocês que amei, né, passar essa tarde aqui com vocês, no meio dessa discussão, reencontrar a Sandra, estar novamente com a Carlota, conhecer a Paula, conhecer todo esse grupo que está aí nos bastidores para que essa live aqui aconteça e dizer que a Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, a ANITEC, ela milita por essa questão da educação do trabalhador e o idoso, o trabalhador idoso ou o trabalhador em processo de envelhecimento. Isso faz parte da nossa pauta de discussão da associação e também a manutenção dos postos de trabalho. A gente entende que a educação ajuda a manter o trabalhador no espaço produtivo, no espaço do trabalho. E aí, nisso, a gente acredita em educação. Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Então, muito obrigada, contem com a ANITEC. Obrigada, Isso aí, educar para transformar, não é isso? Educar para transformar. Muito obrigada por todos aqui, pela presença de todos. E semana que vem teremos mais live. Não esqueçam de dar seu like e se inscrever no nosso Instagram e YouTube, ok? Toda quarta, às 4. Às quartas, às 4. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.